Será que técnico que cobra barato demais atrapalha o mercado? Ou será que o próprio mercado se encarrega de filtrar esse tipo de profissional? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do portal. E o assunto de hoje, a galerinha que cobra barato demais. Eu mesmo já conheci um cara que ele cobrava assim, a filosofia dele é a seguinte: se dá para mim comprar uma picanha, já tá bom demais. Então ele trabalhava por picanha, tá certo? E não é assim que a gente trabalha, beleza? Não é um vídeo de acusação, é um vídeo tentando fazer você trabalhar da melhor forma possível. Quando eu falo de refrigeração, eu falo de uma profissão para você viver dela, não sobreviver. Porque sobreviver é uma coisa e viver é outra, sabe? Viver, prosperar, conquistar os seus objetivos, né? Para você, para a sua família, para os seus filhos, né? Então é disso que eu estou falando. Então vamos lá falar sobre profissionais que cobram barato demais. E é uma tentação, tá bom? Principalmente para quem está começando às vezes, porque muitas vezes aparecem clientes com uma história assim, certo? Eu vou fazer o orçamento com três profissionais, né? Vou chamar três profissionais, e aí vou fechar com o mais barato. Então você sempre vai ter aquele receio de, se você cobrar um preço justo, talvez o outro profissional cobre um pouco mais barato e você perde o serviço. Mas, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Primeiro lugar, se eu percebo que o cliente vai fazer esse tipo de coisa, eu já nem vou. Se ele falar para mim que vai chamar três, eu já nem vou, tá? Porque certamente o meu preço não vai ser o mais barato. Tá legal? E mesmo que eu vá, certo? E o cliente não aprove, eu sempre cobro já a taxa de visita. Independente, vou pensar, então paga a taxa de visita. Tá bom? Já é conversado isso antes. Tá bom? Quando o cliente liga para mim, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, a gente já explica para ele que eu trabalho dessa forma. Eu vou até a casa do cliente, faço o orçamento. Se ele aprovar, ele paga só pelo serviço. Mas se ele não aprovar, tem uma taxa de visita. Eu costumo chamar de taxa de deslocamento. Tem uma taxa de deslocamento no valor X, tá certo? Que é pago independente. Se ele falar, vou pensar, ou talvez eu faça, qualquer coisa assim, ele já paga. Então a gente não toma o prejuízo total, tá bom? Outra coisa que acontece bastante também é, às vezes, o camarada ele faz o orçamento com o profissional, certo? Às vezes ele faz os três, inclusive, com você. E ele chega e depois liga para você. Gostei de você, tá? Eu queria fechar com você, mas teve o outro que fez mais barato. Se você cobrir o valor do outro, eu fecho com você. Fala, como assim? Então você sentiu firmeza em mim, certo? Só que você quer que eu cobre o valor do outro, que você, pelo jeito, você não sentiu firmeza nele. Também não entro nessa e recomendo que você não entra nessa, tá certo? Se ele gosta do seu serviço, então ele tem que pagar o seu preço, certo? E não querer que você cubra o valor do outro. Pelo menos eu não faço isso, tá legal? Bom, então vamos lá. O camarada que cobra barato, atrapalha ou não atrapalha? No primeiro momento, o profissional que cobra muito barato, ele atrapalha. Ele atrapalha. Nesse caso, por exemplo, você fez o orçamento e ele fez o orçamento com os dois. O seu, você colocou aquele preço que você julga que é justo, certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é o preço justo, o que o preço justo cobre, certo? Porque quando você cobra, tem várias coisinhas ali naquele preço embutido que justificam, por isso o preço justo. Justo vem de justificável, tá bom? Então aquele preço que você cobra justifica o que você entrega, correto? Então vai dois, um que cobra o preço justo e um que cobra muito barato. Dando para comer uma picanha, para ele tá bom, certo? O que ele vai acontecer? Se ele cobrou muito barato, ele vai ter que sacrificar no valor. Tá certo? O que é sacrificar no valor?
ele vai usar tudo do pior. Ele não vai trocar muitas vezes. Vamos colocar aqui o exemplo. Eu gosto muito de usar o exemplo do compressor, que é uma das peças mais fáceis da gente compreender. Então você deu o seu orçamento de compressor, valor justo, tá ok? E o outro foi lá e cobrou mais barato, certo? A substituição do compressor. E aí ele vai lá, ele não vai conseguir entregar um serviço igual ao que você deu no seu orçamento, porque você cobrou justo, ele cobrou mais barato. E aí o que ele vai fazer? Provavelmente vai colocar um compressor recondicionado, que é mais barato, porém a qualidade é bem complicada, tá certo? Ele talvez nem troque o filtro, certo? Se o compressor é recondicionado, para que trocar o filtro? O compressor já vem contaminado, então nem precisa, tá certo? Ele vai fazer tudo, provavelmente não vai usar bomba de vácuo, provavelmente vai usar uma dosinha lá de álcool metílico. E já aconteceu comigo, tá? Nos primeiros anos, eu me lembro que eu ainda tinha uma oficina. Já contei a minha história aqui logo no começo, quando eu saí da CLT e fui trabalhar exclusivamente com refrigeração. Eu tinha uma oficina em uma avenida bem movimentada aqui da minha região, certo? E lá passava um senhor de vez em quando e ficava um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo, ficava batendo papo comigo e tal, a gente fez até uma amizade. Aí um dia a geladeira dele deu problema, ele pediu para dar uma olhada, nessa época eu nem cobrava ainda taxa de visita, e o cara também era quase um amigo, né? Vivia lá batendo papo. Aí eu fui lá, fiz orçamento para ele compressor, dei o meu preço, ele achou muito caro. E aí, ele encontrou um outro cobrando mais barato. Rompendo seu vídeo só por um instante para lembrar que nós temos o nosso grupo de ofertas no WhatsApp. Lá todos os dias eu coloco ofertas de ferramentas, de máquina de lavar, refrigeração. Muitas vezes coloco o cupom de desconto. Se você quer participar, link na descrição. É só clicar, entrar no grupo de WhatsApp e aguardar. Tá? Normalmente todo dia de manhã a gente coloca várias ofertas bem legais. Valeu, pode continuar aí. Muito caro. E aí, ele encontrou um outro cobrando mais barato, tá certo? E aí ele acabou fechando com outro. Aí passado algum tempo, um mês ou dois mais ou menos, ele chega lá com a cara de Madalena arrependida, chorando, que a geladeira parou, que não estava funcionando, e agora ele chama o cara, e o cara não vai. E aí pediu para mim ir lá. Aí eu podia nem ter ido, mas eu fui. Cheguei lá, o cara tinha colocado um compressor recondicionado, tinha cortado um monte da tubulação, tinha feito, olha, estava em péssimo estado. Aí eu cheguei e falei para ele, ó, não vou nem mexer, tá? Ele, não, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, não dá, tá muito zoado aí, não mexi. Tá legal? Então é isso, certo? Vai encontrar esse tipo de profissional. Tá bom? E muita gente vai fechar. Então eu diria que num primeiro momento ele pode até atrapalhar um pouco, certo? Mas, bom, o mais eu falo daqui a pouco. Vamos lá. Então o cara que cobra muito barato, ele vai comprometer a qualidade de serviço, tá bom? O cliente ele não está preocupado com a qualidade, ele está preocupado com o valor que vai pagar. Então ele vai pagar, ele vai ter aquilo por qual ele pagou. Certo? Baixa qualidade de serviço. Se der garantia, igual deu nesse caso que eu contei aí, o cara não vai voltar. Por quê? Porque cobrou tão barato que ele nem consegue. Se ele voltar, já cobrou barato, vai tomar mais prejuízo ainda. Talvez o cara não tenha experiência, como por exemplo esse caso que eu contei, o cara não tinha experiência porque ele bagunçou toda a geladeira e usa material de baixa qualidade, ou às vezes nem troca o que tem que ser trocado. Por exemplo, eu dei o exemplo do filtro, às vezes o cara nem troca o filtro, nem faz vácuo com bomba de vácuo. E aí o serviço fica uma coisa de outro mundo, tá? Esse tipo de cliente, ele tende a comparar o técnico apenas pelo preço, e não pelo valor que o técnico entrega, tá certo? Isso cria uma sensação de que o serviço vale pouco, quando na verdade o serviço é o mesmo, mas execução não é. Então, quando o cliente ele preza muito pelo preço e deixa de prezar pela execução, então ele acaba recebendo aquilo que ele contratou. Tá bom? Então, outra coisa, não adianta também você cobrar o preço justo e entregar um serviço meia boca.
tá certo? Justo, o seu serviço é justo e o que entrega também tem que ser justo, certo? Aquilo que está contratado com o cliente, certo? E alguns profissionais ficam indignados com razão, tá bom? Eu fico muito indignado quando o cliente quer botar preço no meu serviço, certo? Normalmente eu não cedo, às vezes cedo um pouco, né? Para não dizer que a gente duro demais, tal. Então às vezes a gente dá um descontinho, mas é descontinho, não é nada que vai prejudicar também, porque se der um problema depois, você tem que arcar, certo? Com esse problema, tá bom? Então vamos lá. O problema de cobrar barato demais. O problema de cobrar barato demais é que não é sustentável a médio e longo prazo, certo? Às vezes o cara, ele no primeiro momento, ele começa a ter clientes, só que ele vai se queimando com os clientes, tá bom? E uma das principais coisas que qualquer profissional tem que ter, principalmente um profissional de refrigeração, um prestador de serviço, certo? Profissional de refrigeração, a principal coisa que a gente tem é a nossa reputação, certo? E a primeira que vai para o ralo quando esse tipo de coisa acontece. Por quê? Porque o cara cobra barato demais e aí ele vai ter problema, tá certo? Porque ele não vai conseguir, por exemplo, dar garantia do serviço, porque ele fez um serviço de baixa qualidade e com certeza vai dar problema, certo? E aí, na hora que deu problema, ele não volta para arrumar e acaba comprometendo a reputação dele, que é a principal coisa. O melhor bem que você tem não é o carro, não é a ferramenta, é a sua reputação, certo? Porque depois que você cai na boca do povo, que você é um enrolão, que você promete que vai arrumar e não arruma, não volta mais, pega o dinheiro e some, certo? Aí já era. Aí você pode se mudar para um lugar bem longe, onde ninguém te conheça e começar tudo de novo, certo? Porque ali você já era, tá? Você ganhou a fama de enrolão e já era. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer um orçamento, primeiro, o teu tempo, certo? O seu deslocamento, o seu tempo, a qualidade dos materiais. Por exemplo, eu sou exigente, chato com o gás que eu uso. Eu sou chato com o compressor que eu troco, é só compressor novo. Eu sou chato com a minha bomba de vácuo. A cada 10 vácuos a gente vai lá, faz a manutenção, troca o óleo, tudo para que funcione perfeitamente. Sou chato com as minhas ferramentas, certo? Sempre eu quero ter as melhores ferramentas para entregar o melhor resultado possível. E tudo isso custa dinheiro. Outra coisa, o profissional de refrigeração, ele sempre tem que estar se reciclando, correto? Se reciclando. Por exemplo, essa é a hora em que eu falo aqui e faço um convite para o portal Refrigeração. Tá certo? Eu ia dizer o seguinte, o profissional ele tem que estar se reciclando. Por exemplo, tecnologia inverter. Estive no ano passado, final do ano passado, mais ou menos outubro, novembro, estive vendo algumas lojas e quando eu entro na loja, o primeiro lugar que eu vou é para a seção de geladeiras. Fui lá dar uma olhada nas geladeiras, todas elas que estavam à venda e que dava para mim ver atrás delas, né, o compressor, todas elas com tecnologia inverter. E o profissional que se preza, ele tem que estar se reciclando, se atualizando sobre as novas tecnologias. Tá certo? E por que eu resolvi fazer esse convite? Se você é profissional de refrigeração e ainda não sabe mexer com tecnologia inverter, o portal Refrigeração tem o curso de refrigeração. Todos os meus alunos de refrigeração já têm acesso à tecnologia inverter. Tá legal? Então, se você está preocupado aí agora, quem poderá me defender? Vem para o portal que aqui você aprende, certo? A tecnologia inverter. E você que não sabe nada, nada. Você só sabe colocar a Coca-Cola na geladeira e tirar, e você nem entende por que a Coca-Cola está gelada. Mas se você se interessa e gostaria de aprender refrigeração, quero te fazer um convite. Vem estudar comigo, tá bom?
a gente começa do zero e você vai estudando, aprendendo, desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado, alguém que vai poder viver de refrigeração, trabalhar por conta própria, dizer adeus para o seu patrão, realizar os seus sonhos, pagar os boletos. Isso é importante. Link na descrição. Vem estudar comigo, Portal Refrigeração. Link na descrição, portalrefrigeração.com. Beleza? E o valor muito acessível na maioria das vezes. No primeiro atendimento você recupera o valor investido. Só para não esquecer, tem o curso de controlador digital também, tá? É o degrau a mais que eu tenho dito que todo o profissional de refrigeração deve dar, certo? Conheço muitos profissionais de refrigeração que perdem dinheiro porque não mexem com controlador digital e não é difícil, principalmente aprendendo aqui comigo. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui da onde a gente parou, tá certo? Vamos lá. Então, principalmente, esse profissional ele vai perder a reputação dele, tá bom? Eu dizia que ele tem que investir inclusive em qualificação, certo? Investir inclusive em se preparar quando as novas tecnologias. E você só consegue investir se você tiver dinheiro. Se você só tem dinheiro se você cobrar um preço justo. E aí sobra para você se capacitar, renovar suas ferramentas, etc. e tal. Beleza? Vamos lá. Consequência. O cliente aprende às vezes do jeito difícil. Então é isso. O que eu ia dizer é o seguinte. Esses clientes que dão preferência profissional que paga pouco, ele acaba aprendendo do jeito mais difícil. Tá? O cliente, quando ele escolhe apenas pelo preço, ele tem mais chance de passar por retrabalho. Retrabalho é o técnico ter que voltar várias vezes para fazer, porque já fez um serviço meia boca no começo e nunca vai ficar bom. Ou até mesmo ficar sem o suporte. E aí precisa chamar outro técnico. E normalmente, se me chamar, talvez eu nem faça serviço. Ontem mesmo, o Leonardo, que trabalha com a gente aqui, ele foi fazer um serviço em uma geladeira que já tinha sido muito mexida e a gente preferiu não fazer, certo? Porque a gente nunca sabe e eu não gosto de pegar BO dos outros. Mas mesmo, já aconteceu às vezes de eu pegar alguma coisa mexida assim e aí eu cobro bem caro mesmo para me precaver, porque a gente não sabe o que foi feito. Tá certo? Então esse tipo de cliente acaba se arrependendo. Alguns aprendem, outros continuam caindo no mesmo erro. Certo? Vamos lá? E aí? Resposta. Atrapalha ou não atrapalha? Na minha opinião, o cara que cobra muito barato, no primeiro momento ele atrapalha, mas acaba que o mercado se autorregula. O que é isso? Autorregula. Tipo, o cara que cobra muito barato e não entrega um bom serviço. Se ele conseguisse pelo menos cobrar barato e entregar um bom serviço, mas aqui não dá. Certo? Senão vai tomar prejuízo. Então o mercado se autorregula, certo? Porque ele vai perder o nome dele, vai para a lama, né? A reputação dele vai para a lama e acaba que quem faz um serviço bom, ele é recomendado, tá certo? Quantas vezes você que é profissional de refrigeração já foi recomendado? E a pessoa fala, olha, teve um aqui que cobrou um pouco mais barato, mas eu vou fazer com você porque fulano ou fulana recomendou e disse que você é muito bom. Então, acaba que você começa a ser reconhecido no mercado, certo? Como, por exemplo, e é tudo, no mercado é tudo desse jeito. Um restaurante. Se você vai num restaurante, e hoje em dia principalmente, você vai num restaurante e o atendimento é ruim, a comida vem fria, o garçom te atende mal, você não volta mais. E rapidinho todo mundo fica sabendo. Você coloca até lá uma avaliação lá no Google, certo? Agora, se você vai num restaurante, você é bem atendido, a comida é boa, o atendimento é tremendo, tudo ótimo, tudo legal, você acaba recomendando, vai em tal lugar que a experiência é muito boa. Mesma coisa com o profissional de refrigeração. Então, seja esse profissional, tá bom? Seja esse profissional. Eu não estou falando para cobrar caro. Eu estou falando para cobrar justo. Correto? Justo. Então, chega lá, avalia,
passa para o cliente com toda a transparência, ó, a gente vai trocar essa peça, o compressor no caso, nós vamos trocar essa outra aqui que é o filtro, nós vamos colocar o gás novo, tá certo? Nós vamos fazer uma limpezinha no sistema, vou fazer vácuo com uma bomba de vácuo. Então, quando você fala, ele vai sentindo firmeza no que você está falando e, pelo amor de Deus, entrega o que você falou, tá certo? Não deixa o negócio pela metade, tá bom? Chega e faz, certo? O cliente ele vai sentir firmeza e o seu nome vai decolar. Se por um lado o nome do cara que faz errado, né, cai, vai para a lama, o do cara que trabalha direito, que entrega o que promete, ele vai escalando. Então é isso. Na minha opinião, o mercado se regula e essas pessoas que cobram muito barato, ou elas se ajustam e começam a fazer o serviço direito, ou acaba, sabe, se perdendo pelo caminho. Então não é à toa que às vezes você encontra o camarada meio chateado, desanimado, tá ruim, não tô sem serviço e tal. O bom profissional dificilmente está sem serviço, tá? Isso daí qualquer profissional vai tentar encontrar, chama um pedreiro bom, que você sabe que é bom. O cara fala, olha, daqui 3 meses ou 6 meses eu consigo te atender. Se você chama o cara, ele está muito fácil, é porque provavelmente tem algum problema aí. Valeu? Bom, deixa. O que... Cadê? Pronto, encontrei aqui o controle remoto. Deixa eu pausar aqui e falar dos parceiros aqui do portal. Brasueld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Algumas talvez você já conheça, o engate rápido, chave Lochen, sacador de mecanismo, mas tem muito mais. Ferramentas que talvez você nem conheça que estão fazendo falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma e você vai descobrir essa ferramenta que eu estou te falando. Beleza? Michande Gases Industriais. Michande tudo para nitrogênio, oxigênio, maçarico, reguladores. Se você está em São Paulo, vai direto na Michande, já leva seu equipamento regulado, pronto para usar, certo? Se você está em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp. A Michande envia para todo o território nacional. E finalmente, porém não menos importante, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Cares Frio. Cares Frio vende no varejo com preço de atacado. Tá certo? Os melhores preços você encontra na Cares Frio. Certo? Tem frete grátis para São Paulo e Litoral Paulista. Mas envia também para todo o território nacional. Entra no site www.caresfrio.com. caresfrio.com. Dá para comprar totalmente online, sem conversar com ninguém. Mas se você quiser o carinho de um vendedor, clica lá no botãozinho de WhatsApp que um vendedor vai te atender. Tem uma equipe maravilhosa para te atender. Beleza? Bom, muito obrigado aos parceiros do portal, muito obrigado a você que ficou comigo até agora. E eu quero te fazer uma pergunta. Primeira pergunta, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Tá esperando o quê, meu querido? Agora é a hora, tá bom? Certo? E agora uma outra coisa. Como é que você trabalha? Você cobra o preço justo ou você é do tipo barateiro? Coloca nos comentários. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.